Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a oportunidade, pela segunda vez, de um bate-papo com Adeilson Salles, que é palestrante, escritor espírita, que está conosco em Goiânia, participando da segunda Semana Espírita da nossa capital. Você também acompanha a dica de leitura da semana, o quadro Evangelho Responde, o Momento Cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno é feito pensando em você. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de conversarmos novamente num segundo bate-papo com Adeilson Salles. Adeilson, obrigada novamente por estar aqui conosco. Obrigado eu, Ivana. É uma alegria estar aqui no programa Encontro Fraterno mais uma vez. E o Adeilson, que é autor de diversos livros voltados para a infância e para a juventude, também para o público adulto. Mas nós queremos nos focar um pouquinho agora, nessa segunda oportunidade, justamente nessa literatura que foi feita para o jovem. E recentemente lançado Corações Juvenis. Como é que surgiu esse livro? Bom, escrever para os jovens foi mais um desafio que eu tive na vida e, sem dúvida alguma, me trouxe muita alegria e continua me trazendo alegria. E até o final dos meus dias na Terra, eu desejo escrever para os jovens, tanto quanto para as crianças. O livro Corações Juvenis nasceu dos corações juvenis, do coração dos jovens, de um grupo de jovens com os quais eu tive um encontro em Recife, na Federação Espírita Pernambucana, e desse encontro nasceram 124 questões sobre os mais variados temas e assuntos palpitantes nos dias de hoje. São questões que falam a respeito do sexo, de suicídio, de drogas, do relacionamento familiar, da profissão, enfim, todas as inquietações dos jovens são percebidas e encontradas nestes questionamentos que eles me fizeram. E quando você, então, tem esse contato com o jovem, como é que você percebe a visão do jovem sobre esses assuntos? É de dúvida? Ou o jovem ele tem aquele sentimento de que ele sabe das coisas, de que para ele nada tem segredo? Como é que é esse contato seu, essa sua experiência com o mundo do jovem? Bom, o jovem, eu me relaciono muito bem, porque relacionar-se com o jovem ou com a criança, para a pessoa mais velha, para o educador de uma maneira geral, deve ter como princípio no seu relacionamento o respeito ao jovem e à criança. Então nós devemos respeitar a inteligência do jovem, respeitar a inteligência da criança e o seu ponto de vista sobre qualquer assunto. E a partir daí, do estabelecimento dessa confiança, ganhar o coração do jovem sendo como ele, se aproximar dele, respeitando as suas colocações, entendendo o mundo que ele vive. É como você ter o seu filho na sua casa. Se você não estabeleceu confiança com o filho desde a infância, dificilmente você vai conseguir estabelecer um relacionamento de confiança na adolescência, que é o período mais delicado. E quando eu inicio as conversas com educadores, e até mesmo para os jovens, eu sempre faço a mesma colocação. Se você fala com seu filho, pare de falar imediatamente. Porque com o filho não se fala, com o filho se conversa. Quando a gente fala, a gente apenas fala. Quando a gente conversa, a gente estabelece uma relação de duas vias, onde falamos, mas principalmente ouvimos. Como é que nós vamos conhecer o nosso jovem, os nossos filhos, sem ouvir aquilo que eles têm a nos dizer? Fica muito difícil. E a educação, nestes tempos em que a mídia cumpre um papel educativo, onde o Google educa sobre sexo, porque os pais muitas vezes não conversam com os filhos sobre sexo, não têm liberdade para se propor uma troca de ideia a esse respeito, é o Google que acaba educando as pessoas na rua e eles aprendem sempre de uma maneira muito equivocada. Por isso, é importante escutar primeiro o jovem e diante daquilo que ele te coloca, embora às vezes ele pose de quem sabe tudo, na verdade ele quer conversar, ele quer trocar ideias. Para os pais, talvez uma das dificuldades seja esse conflito das gerações, né? Os pais que foram criados com valores que de repente vão sendo alterados aí na dinâmica dos anos e dos tempos. Como esse pai, né? Vamos falar inicialmente do pai, depois do educador, mas como esse pai lidar com pensamentos, muitas vezes, desse filho, que são pensamentos
que chocam, que vão de encontro às suas concepções, aquilo em que ele acredita, da forma como ele foi criado, e que nós sabemos que hoje é outra dinâmica, não é? Como é que esse pai pode, então, conceder isso ao filho, de ouvi-lo, de compreendê-lo, sendo que muitas vezes isso vai contra aquilo em que ele acredita? Justamente. É conflitante esse tipo de o relacionamento nessa ordem, mas é natural. São criaturas diferentes, são pensamentos diversos, são outros tempos, outro universo, sem esquecer que nós não estamos, como pais, para educar corpos. Nós não estamos educando corpos, nós estamos educando espíritos, criaturas que já tiveram outras experiências, que nos observam desde a infância, que observam muito bem se o nosso discurso é consoante às nossas ações. Diante dessa observação que acontece desde a infância, e a criança percebe quando o pai mente, quando a mãe mente, tudo isso vai sendo registrado no psiquismo infantil. Quando vem a adolescência, que o jovem compara aquilo que ele sabe, daquilo que ele recebeu na infância, com a bagagem espiritual que emerge, acontecem os conflitos porque ele não consegue conceber que o pai fale uma coisa e haja de maneira diferente. Então, não existe outra forma em universos diferentes, em visões diferentes, de se estabelecer uma ascendência educativa sem que seja pelo exemplo. Então, o processo educativo do jovem, ele não se dá quando ele é jovem, ele se inicia na infância. Não dá para dissociar um jovem adolescente problemático da criança que certamente teve pouco contato, pouco diálogo, a intimidade, os pais se ausentam muitas vezes, até entendemos a necessidade de se ter que prover o sustento da casa. Mas se você não tem tempo, arrume tempo para falar, para conversar com seu filho. Porque a maternidade e a paternidade é uma missão. Nós devemos nos responsabilizar por ela. Nós temos que ter tempo para dialogar com os nossos filhos. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta falaremos um pouco mais sobre essa relação, às vezes tão complicada, entre pais e filhos. Você acompanha primeiro a dica de leitura e nós voltamos daqui a pouquinho. Nossa dica de hoje é um livro muito conhecido no movimento espírita brasileiro, de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro importantíssimo para nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Emmanuel vem nos contando, desde o início, o trabalho que a espiritualidade desenvolveu para colocar aqui, no nosso país, a árvore do Evangelho de Jesus, transplantando-a da Europa para as Américas. Nos relata o cuidado, os detalhes de como Jesus, através dos seus emissários divinos, promoveu o descobrimento do Brasil, promoveu a integração dos negros no nosso país, a fim de que a nossa raça pudesse ter como base a humildade, a serenidade dos índios, a possibilidade de trabalho dos escravos africanos e a necessidade, a sede de justiças daqueles degredados que vieram de Portugal habitar a nossa terra. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando hoje com Adeilson Salles, o nosso amigo, palestrante, escritor espírita, que pela segunda vez está aqui conosco no programa Encontro Fraterno. Adeilson, falávamos então
dessa necessidade, dessa importância desses pais estarem mais próximos dos seus filhos, né, desde a infância, acompanhando todo esse processo. Mas também é natural, quando chegam à juventude, à adolescência principalmente, que os jovens se identifiquem com os grupos. E, de repente, os amigos, os participantes daquele grupo se transformam na referência para o jovem. Não é? E o que pai e mãe dizem começa a ficar ultrapassado. Não é? Muitas vezes o jovem diz, não, mas é porque minha mãe é velha, porque meu pai é velho, eles são de outra geração. Não é? Como lidar com isso? Como compreender que o jovem precisa realmente daquele espaço para ele construir a sua personalidade, mas também para que os pais fiquem atentos a tudo que acontece? A educação hoje, ela peca muito por ser muito permissiva, por dar uma liberdade excessiva ao jovem. A paternidade e a maternidade, como eu disse anteriormente, é uma missão. O jovem procura uma tribo com a qual vá se identificar. E normalmente, nessa fase, ele sempre é contestador das ideias, porque conviver com os pais todos os dias, e os pais ali naquela condição de ter que educar, de cercear algumas vezes a liberdade, de ser um pouco impositivo em algumas questões, é natural que isso ocorra, acontece com qualquer pessoa, quando entra num universo diferente, num mundo de relacionamentos diferentes daquele que o jovem está acostumado, é claro que ele vai se sentir à vontade, com liberdade, porque ele não tem ninguém ali que o esteja vigiando ou que tenha que cumprir um papel do educador ali de ficar apontando direção. Mas a educação, ela não prescinde da amizade, do amor, do respeito, do acompanhamento, né? Os pais, por mais que o mundo dos filhos, de uma certa forma, eles não gostem, por exemplo, da música que o filho ouça, é importante participar. É importante quando o grupo de rock ou o conjunto de música estiver na sua cidade, que você participe. Se você não vai junto, leve o seu filho. É preciso se estabelecer relação de confiança. Porque quando existe confiança, o filho pode ir em qualquer ambiente sem que, e se houver qualquer tipo de comportamento promíscuo ou desequilibrado no ambiente, se ele tiver uma boa cabeça, uma boa orientação, ele não vai se contaminar. Por mais que os colegas tenham ascendência, a referência sempre vai ser a família, mas a referência amiga, a referência próxima, a referência que respeite o jovem. No momento em que for necessário uma palavra mais vigorosa, mais rigorosa, é claro que os pais devem cumprir esse papel. Mas o que o amor não resolver na educação, o amor que respeita, nada vai resolver. É natural, todo mundo passa por essa situação, que o jovem busque na exterioridade aquilo que ele não encontra ali no relacionamento com os pais. Mas se os pais forem amigos responsáveis, não tão permissivos, e é muito difícil das pessoas conseguirem ter essa medida, né, da permissividade com o rigor ali e tal, mas isso a gente, como eu disse, começa na infância, a ensinar o filho a arrumar a cama quando levanta, a não deixar o quarto bagunçado. São pequenas responsabilidades que vão dando o senso do jovem de que ele tem, para a criança e para o jovem, de que ele tem sim, dentro do contexto familiar, responsabilidades, obrigações e deveres, como todos na vida. Você tem trabalhado com a literatura abordando temas importantes voltados principalmente para os adolescentes, como, por exemplo, a questão do aborto, da gravidez na adolescência, né? O livro Meu Primeiro Amor, que é lindo de se ler. Como é que o jovem recebe esse tipo de literatura? Eles recebem muito bem. E no próprio livro Corações Juvenis, dentre as tantas questões que eles me propuseram, existe uma questão muito interessante, quando os jovens me indagaram se a pílula do dia seguinte era prática abortiva, né? E nós respondemos ali que existe o tempo de fecundação e durante aquele tempo, havendo a fecundação, tomou a pílula do dia seguinte, é uma prática abortiva, segundo os conceitos que abraçamos, os conceitos espíritas, não é? Mas o jovem ele tem muita curiosidade. Outro dia, em uma escola pública no Rio Grande do Sul, um jovem, eu disse a eles que eles poderiam me fazer qualquer pergunta, depois até me arrependi de ter feito essa colocação tão democrática assim. Porque quando eu fiz essa colocação, imediatamente levantou-se um jovem no fundo da classe e me perguntou, eu posso fazer mesmo qualquer pergunta? E eu disse sim. E as professoras viraram o rosto até para a parede, porque já sabiam que dali viria alguma coisa realmente provocativa. E veio.
Ele me fez uma pergunta sobre masturbação masculina e feminina, e as professoras ficaram... A professora negra ficou branca, a branca ficou negra, e foi, né? Mas observe que ele me fez uma pergunta, e eu tratei a pergunta dele de maneira natural. E esse assunto deve ser tratado de maneira natural, a partir do lar. Para que o filho não vá aprender sobre sexo com o Google. Sim. Ou com vídeos equivocados. Então, por que não se pode conversar com o filho sobre masturbação? No nosso meio espírita, por que é que eu não posso conversar com o jovem sobre a masturbação e a influência espiritual deletéria, quando a masturbação torna-se um vício, um comportamento abusivo? Então, são questões que precisam ser conversadas de maneira respeitosa, porque o jovem ele tem sede de saber sobre questões do sexo, sobre o comportamento dos próprios pais. Me indagaram no Corações Juvenis, porque é que quando os pais se separam dos filhos também. Então são questões profundas. E esse livro Corações Juvenis, ele tem ali questionamentos realmente muito profundos que mostram aquilo que se passa na cabeça do jovem que você tem dentro de casa. Puxa vida, assunto interessante, importante. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Antes do intervalo, você acompanha o estudo do Evangelho com o nosso amigo Calcide Sarroriz. Nós voltamos daqui a pouquinho, continuando o bate-papo com a Adeilson. Até já. Olá. Um texto de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 32, que também se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Há uma aparente contradição entre Mateus e Marcos. Jesus chega com seus discípulos na região de Gadara. Assim fala Mateus. Marcos diz Gerasa, que era uma outra cidade, próxima de Gadara, na região de Decápolis, 10 cidades de culto, de procedimento helenizado, grego, portanto. Há uma contradição, Gadara ou Gerasa? Porque ali, nessa localidade, Jesus auxilia um homem altamente obsidiado por um espírito muito imperfeito. Mateus diz que são 2 os endemoniados, Marcos diz um só. Essa questão de número a gente pode ultrapassar, mas fica também aí essa curiosidade para a gente, para o estudioso. Seriam 2 mesmo ou apenas 1? Jesus o livra ou os livra do obsessor, melhor dizendo, dos obsessores, pois que eles mesmos se denominam de legião. Quem és tu? Perguntou Jesus. E o Espírito responde, através do jovem obsediado. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E Jesus, então, a sua misericórdia imensa, diz para aquele espírito, ou para aqueles espíritos, para saírem do moço endemoniado, obsidiado. E eles saem e ocorre um fenômeno. Uma vara de porcos ali estava, e o texto diz que os espíritos entraram nos porcos, e os porcos, se assustando, correram e caíram no precipício e se projetaram no mar, lá embaixo. Essa informação nos indica que não foi na cidade de Gerasa,
pois que a cidade de Gerasa ficava a 32 quilômetros de distância do mar. A cidade de Gadara ficava a 8 quilômetros. Também seria um trecho muito grande para os porcos correrem até caírem no mar. Mas não foi exatamente na cidade, mas no município, na região pertencente à cidade de Gadara. Fica aí essa correção que Mateus faz com relação ao Evangelho de Marcos. Mateus, que conhecia muito bem a região, mostra que a cidade era Gadara e não Gerasa, conforme registrou, por engano, Marcos. Mas e a questão de espíritos entrarem em corpos de porcos? É possível? Não. Nem nos porcos, nem em pessoa alguma. Os espíritos, conforme nos ensina a doutrina espírita, comandam a mente da pessoa, não entram no corpo. O termo possessão é um termo indevido. O termo melhor utilizado é subjugação. Porque se subjuga a mente da pessoa e passa a comandá-la sem precisar entrar no corpo. O que fez os porcos correrem? A vibração muito baixa, terrivelmente baixa, assustou os animais. E eles, assustados, como se tivessem ouvido um grito, algo assim, vibração muito pesada, até mesmo para os animais. Vejam até onde que pode descer o ser humano. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta para o terceiro bloco, conversando com Adeilson Salles sobre a juventude. E eu quero agora, Adeilson, te perguntar sobre a juventude espírita. Você percebe no meio espírita, entre os jovens espíritas, existe alguma diferença entre o jovem espírita e o outro jovem? Como é que é isso? O que é ser um jovem espírita? Ser um jovem espírita é ser um jovem normal, natural. Viver as alegrias da juventude, experimentar os prazeres da juventude, tendo consciência de que para toda a ação que a gente pratica, existe uma consequência. Namorar, relacionar-se, ir para a balada, nada mais natural, desde que você esteja consciente de que você pode participar de uma brincadeira, de uma balada, se divertir, dançar, mas não necessariamente se entregar ao uso de drogas, beber, não é? Ser um jovem espírita é ser um jovem normal, mas sempre tendo a consciência de que temos responsabilidade. Quando cativamos alguém, temos responsabilidade sim sobre aquilo que despertamos no coração das pessoas. O ficar, que para muitos é uma brincadeira, tem consequências também espirituais, tem consequências afetivas, não é? O assunto ele é muito vasto e muito interessante, mas eu defendo a ideia e sempre que converso com os jovens aonde ando, a ideia de que o jovem deve ser jovem e viver as alegrias da juventude, tendo consciência de que a vida ela traz direitos, mas traz obrigações também. Né? Também. Muitos pais se sentem aflitos porque os seus filhos, que muitas vezes foram evangelizados, criados na evangelização infantil, a partir de um determinado instante, chegando à juventude, se afastam do movimento espírita, se afastam das atividades da casa espírita. E muitas vezes, devido a vários fatores, né, estão focados estudando para o vestibular, depois é a faculdade. Como é que você avalia isso? De que forma que a família pode auxiliar o adolescente
para que mesmo vivendo as coisas do mundo que são necessárias, ele não perca essa vinculação com a prática da religiosidade na sua vida, desses conceitos que são tão importantes para todos nós. Uma vez inoculados na alma do jovem, de fato, os conceitos religiosos, espiritistas, isso não se perde em momento algum. Isso está ali, já nasceu e vai fazer valer em algum momento, vai novamente, ele vai se voltar, porque ele sabe desses valores e da importância desses valores. Então, o jovem que, quando criança, frequentou a evangelização, nada foi lhe imposto, está certo que na infância os pais precisam sim levar os filhos, porque se deixar para que eles escolham, quando estiverem jovens ou adultos, o papel do pai é educar e oferecer para o filho as condições de ele aprender a religião que o pai abraça, não é? Mas é muito natural que o jovem tenha esse comportamento. Mas nós observamos também que nas dignas instituições espíritas é necessário que se tenham alguns atrativos hoje, como a arte, a música, porque tudo isso vai ao encontro da alma juvenil e cria vínculos verdadeiros, fazendo com que o jovem permaneça. Se porventura o jovem decidir a se afastar em algum momento e as fases da idade juvenil até entrar o ingresso na faculdade, vestibular, realmente ele precisa se dedicar a estes aspectos também, ele tendo de fato valores cristãos que lhe tenham sido passados, não apenas na evangelização, mas na exemplificação dentro do ambiente doméstico, certamente esse jovem tem dentro de si já estes conceitos arraigados e aprendidos, e ele não vai abandonar esse meio. Nós temos observado, Adeilson, e aqui em Goiás isso realmente é uma realidade, que quando o jovem ele se sente integrado ao trabalho da casa espírita, onde ele ali assume responsabilidades, ele tem realmente um papel, onde ele pode mostrar todo o seu potencial de trabalho, o seu potencial de colaboração, esse jovem ele permanece na casa espírita. Qual o recado que você deixa aí então para os nossos dirigentes espíritas, para os nossos adultos espíritas, no tocante a esse acolhimento do jovem nas nossas instituições espíritas? Acolhimento. A palavra fundamental para os nossos jovens hoje é que eles se sintam acolhidos pela casa espírita. O jovem pode perfeitamente cumprir tarefas que não sejam apenas encher o copinho de água na casa espírita. Ele tem inteligência, ele tem potencial. Não me admira Allan Kardec ter usado 2 jovens adolescentes na revisão do Livro dos Espíritos. É importante acolher, porque se o jovem se sente de fato integrado, acarinhado, e acarinhar não significa abraçar e fazer o carinho físico. Acarinhar é valorizar a presença do jovem, é ele sentir-se valorizado para que ele possa permanecer. Onde não existe acolhimento, o jovem não permanece. Agora, é importante criar situações que atraiam o jovem, dando-lhe oportunidade do trabalho, e são muitas. Nós poderíamos falar aqui de inúmeras e demandaria muito tempo, mas principalmente trazer a ele a oportunidade de, através da sua força juvenil, do seu frescor, da sua inteligência, fazer com que ele se torne um instrumento também de divulgação da doutrina espírita, com a sua participação dentro das nobres instituições espíritas. Bom, fica aí então para a nossa reflexão, as ponderações aqui do nosso amigo Adeilson, a quem nós agradecemos mais uma vez pela participação aqui conosco. Um abraço a todos os telespectadores do nosso programa Encontro Fraterno, em especial aos nossos jovens. Fica para nós aí então essas reflexões. Busquemos o livro Corações Juvenis, onde nós encontraremos ali diversas questões, diversos questionamentos para nós pais também, para que nós possamos estar aí conversando com os nossos filhos. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e o nosso programa já está acabando. Até a semana que vem.